Oi, pessoal! Estamos aqui, então, para mais um estudo. Esta unidade, vocês observarão que haverá muitos conceitos para vocês entenderem, mas, na medida do possível, foi sempre colocado exemplos para esclarecer melhor. Tá? Então, é interessante que vocês acessem todos os sites que foram solicitados ou façam as leituras dos livros. A unidade, ela vai trabalhar, eu até anotei aqui para não ficar, eu até me perder, porque tem vários nomes. Vocês vão ver tipos de pesquisa quanto à natureza, quanto aos objetivos. Por exemplo, vocês sabem o que é uma pesquisa exploratória? Vocês vão analisar pesquisas quanto aos procedimentos, o estudo de caso, a pesquisa de campo, a bibliográfica, a documental, a participante, entre outras. Então, tudo que vocês não compreenderem, a gente pode dialogar nas dúvidas e até mesmo nos fóruns. Então, para ficar mais legal esta unidade, eu trouxe para conversar com a gente o Márcio Henrique, Oi. Aluno da Facus. Ele está fazendo licenciatura em informática. Tá? Então, informática é o chão dele e ele vai conversar com a gente sobre o TCC dele, que está maravilhoso. Não é, Márcio? Com certeza, com certeza. O teu TCC abordou a questão do plágio, né? Isso. Então, eu acho que vocês já devem ter escutado o que é plágio. Então, ele vai falar um pouquinho de como surgiu a proposta, porque vocês já sabem que nenhuma pesquisa parte se nós não temos um problema. Márcio, eu vou deixar tu falar um pouquinho, então, agora. Como é que surgiu esse teu problema para iniciar o teu projeto de pesquisa e depois a pesquisa propriamente dita? Sim. Primeiramente, para achar o tema foi bem demorado. Eu fiquei algumas semanas pesquisando, eu não sabia sobre o que eu iria fazer meu TC. Uhum. E depois eu fiquei pensando, no começo, quando eu entrei na faculdade, quem não cometeu plágio? Era muito difícil achar um dos meus colegas que não tinha cometido plágio. Que feio, porque né? Nós, com certeza, mas até então nós não sabíamos o conceito de plágio. Sim. Até fazer a cadeira que nós... De metodologia. E pesquisa científica, Isso. Correto? Aí nós ficamos sabendo o que era realmente, o que poderia ocorrer se você cometesse o plágio, quais são os... E o que é plágio realmente, então? Hã? O que é plágio realmente? O que é plágio? Que os alunos fazem, talvez sem querer, como claro. tu está dizendo. É você pegar um trecho, ou até mesmo todo o texto de um outro autor e usar como se fosse seu e não referenciar o autor, no caso. Aham. E existe muitos alunos... Claro, que é o famoso Ctrl+C, Ctrl+V. E ao invés de a gente estar usando as próprias palavras... Isso mesmo, colocar a sua mente para trabalhar, você pega um conceito já pronto e larga ali, imprime e está prontinho o trabalho. Tá. E aí surgiu, então, essa tua proposta, essa tua problemática de trabalhar plágio, justamente pelas, talvez, conversas que tu fizeste com alguns colegas e tudo mais. Correto. Qual foi o passo seguinte? Eu escolhi, então, trabalhar com plágio. Qual seria, assim, o teu problema? Tu fez um nome do trabalho ou pegou plágio? Sim, ou tu especificou? A princípio era só plágio. Tá. A partir daí eu comecei a pesquisar o embasamento do meu trabalho, procurar autores que falassem sobre o plágio, como ele está sendo trabalhado hoje em dia, contra ele, no caso das instituições, visando mais a parte de ensino superior. Eu pesquisei trabalhos, artigos, que na verdade livros físicos são poucos que falam sobre isso, eles precisavam de material mais atual. Daí eu pesquisei artigos mais recentes, de 2010 para cá, que falassem sobre o assunto, que abordassem ele. Tá, então o Márcio, gente, ele fez uma pesquisa na internet, até livros, que existem, você sabe muito bem que livros online, e artigos, outras pessoas que falassem do assunto. Mas, Márcio, eu te faço uma pergunta, a gente pode consultar qualquer tipo de site que está na internet?
nem todos são confiáveis. Se você for pegar algum artigo, de preferência pegue no Google Acadêmico, que ali com certeza é confiável. Porque muita gente posta informações que a gente não sabe de onde que tirou. Correto, né? correto. A tua pesquisa, ela foi quantitativa e qualitativa. Isso mesmo. Tá. Por que ela foi quali? Que ela foi quali? Isso. Que, na verdade, a parte quali foi quando eu interpretei os gráficos, que é a parte quantitativa, e a partir daí eu tirei conclusões ou, como eu vou te dizer, conclusões e futuras melhorias para isso, para resolver esse problema. E ela foi quantitativa no momento que tu pegaste todos os resultados. Sim, dos questionários que eu apliquei, né, na minha pesquisa, e através dos questionários essas respostas foram confrontados, os dados, elaborado gráficos e aí sim transformado isso em números, em porcentagens, que aí gera a parte quantitativa. Exatamente, ele falou muito bem, por isso a parte quantitativa. A tua pesquisa, ela entra no estudo de caso, né? Isso mesmo. O que seria esse estudo de caso? Por que estudo de caso? O estudo de caso, na verdade, foi toda essa aplicação que eu fiz no trabalho. Foi buscar um problema ou uma... Não deixa de ser um problema. Seria um problema mal estruturado, digamos assim, que através desse problema eu pesquisei autores e posteriormente desenvolvi um projeto para poder procurar, para achar, na verdade, soluções para resolver esse problema. Tu determinaste um número de entrevistados? Sim. Professores aqui da instituição, da Facos, foram 36 professores e 108 alunos. Nossa, tu teve Foi uma amostra bem boa. Amostra boa. E todo esse teu questionário, ele estava onde? Tu sentaste com as pessoas e fizeste a entrevista? Não. O questionário foi desenvolvido através do Google Forms, que você faz um questionário totalmente online, você envia, ele gera um link, você envia por e-mail, pode enviar pelo WhatsApp, envia pelo WhatsApp também, Facebook, e as pessoas simplesmente abrem aquele link, acessam o questionário, respondem e enviam de volta para mim. E daí, a pessoa não é identificada? Não, eu não pedi nome. Não solicitei nome para não deixar as pessoas constrangidas devido a ser o assunto ser plágio, né? E mesmo assim, eu estava conversando com o Márcio antes de estarmos aqui, e ele colocou que mesmo não identificando o nome, né, as pessoas realmente falaram a verdade. Estudantes plagiaram. Com certeza. E eles foram poucos, bem realistas. Não foram poucos. Quantos? Tu disseste foi 108, né? 108, 108. Foi 47% das respostas. Gente, 47% das respostas confirmaram que já plagiaram trabalhos para entregar para os seus professores. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Tu tens alguma... Aí ele está mostrando aqui, está aqui no note dele, a questão da metodologia. Tu tens alguma pergunta que tu fizeste para eles que pode me mostrar para o pessoal os resultados? Sim, teve uma pergunta interessante. Para os alunos, né? Para os alunos, que após eu perguntar para eles se eles haviam plagiado, daí os 47% responderam que sim, eu perguntei para eles qual era o principal agente que levou eles a cometerem esse plágio. E o que eles responderam? A internet. A internet. A facilidade de acesso à informação que a internet proporciona. Vejam bem, né? Então, a internet está para nos ajudar e alguns interpretam de maneira errada. Mas também não podemos levar ela como uma grande vilã, né? Sim, não, exatamente. A internet foi só um mau uso da internet, na verdade. O mau uso da internet. Tem alguma outra questão interessante da resposta deles? Seria também a fonte que era indicada pelos professores para eles poderem desenvolver seus trabalhos acadêmicos. Sim. Os professores indicavam mais sites da internet ou mais material físico? Na verdade, agora no caso, as perguntas aos professores, né? Os professores indicavam sempre os livros físicos. Porém, na pergunta que eu fiz, a mesma pergunta aos alunos, eles escolheram os sites da internet como principal fonte de consulta, pois ele é mais rápido, né? O acesso é bem mais rápido. Sim. Não, o interessante é que eles nem procuraram livros online.
né? Livros online. Eles foram direto para sites, para trabalhos, para artigos que já estão prontos e seria mais fácil eu fazer essa cópia, mas mais errado, né? Correto. Porque os artigos estão para nos auxiliar. Sim. Uma questãozinha que eu podia ter feito antes para ti, no momento que tu definiste o problema, né, definiste o tipo de, a questão da abordagem, se ela é quali ou quanti, no teu caso foram as duas, Sim. tu tens está fazendo uma pesquisa quanto ao procedimento da pesquisa, estudo de caso, aí tu elaboraste um questionário, esse questionário tu estavas me falando que são com perguntas de múltipla escolha, Isso. algumas fechadas, que é sim ou não, e múltipla escolha, que é bem parecido com as fechadas, só que elas têm mais opções no caso. E quando tu fizeste perguntas fechadas sim ou não, ela não tem uma justificativa, porque... Não. Uma fechada, por exemplo, é se a pessoa já havia cometido plágio na sua vida acadêmica. Sim. Ou é sim, ou não tem meio termo, na verdade. Não tem meio termo, exatamente. Aí, depois de todos esses 108 mais 36 questionários respondidos, como é que tu fizeste a análise dos resultados? Assim? Sim. Foi questão por questão? Na verdade, teriam 7 ou 8 questões cada questionário, mas as que foram confrontadas foram 4 questões, que realmente que eram as mesmas tanto para o professor quanto para o aluno. Ah, tá. Eram a mesma pergunta. O mesmo estilo de pergunta, como tá. a das fontes que eles utilizavam e quais os professores indicavam, quantos por cento haviam plagiado dos alunos e quantos por cento os professores já haviam diagnosticado casos de plágio em trabalhos. Esse aí, tu lembra desse... A gente tinha falado 38%, eu não sei se é essa... Não. Na verdade, os 47% dos alunos plagiaram, correto? E os professores que já diagnosticaram plágios em trabalhos acadêmicos foram 83%. 83%? Isso mesmo. Um nível muito alto. Deixa eu até confirmar se eu não estou... 83%. Márcia, que tem uma coisa... de 36 entrevistados, 30 professores já haviam diagnosticado o plágio em trabalhos. Dos 36? Dos 36. É que também os alunos pensam que o professor não vai identificar, né? Claro. O trabalho, o professor, ele já tem, assim, um sexto sentido, sétimo, oitavo, não sei como vocês quiserem interpretar, que se conhece o aluno. E aí a gente já sabe a maneira como ele escreve. Com essa forma de escrita dele. Não estamos menosprezando alunos, mas é a forma da escrita. E existem sites que ajudam os professores ou outros profissionais a identificar se a pessoa plagiou ou não, né? Sim, na verdade tem sites e tem os softwares que ajudam a diagnosticar. Tá, então... Isso é mais um cuidado, porque o aluno pode pensar, é capaz, ele não vai saber, mas tem como. Até pegar um pedaço. Pega um trecho do texto. Um trecho e bota no Google. Coloca no Google, que é o que os professores mais fazem, na verdade, seriam de colocar no Google um trecho. Tu achou suspeito esse trecho? Opa, coloca no Google. Exatamente. E já vai te dizer, não, esse trecho não é do aluno. Tenho certeza que vocês jamais farão isso. Tu tens, assim, mais um detalhe para falar para quem está nos ouvindo com relação aos resultados dessas análises? Ou até mesmo assim, tu terminaste, essa pesquisa está encerrada no ensino presencial, né? Isso, no ensino presencial. Foi. E agora essa pesquisa pode-se dar continuidade a essa pesquisa? Claro. Na verdade, ela foi escolhida no ensino presencial com os professores de licenciatura, professores e alunos de licenciatura. Tá. Teve uma coisa que, no caso, que foi crucial para me decidir ser no curso de licenciatura. Porque eu faço, e a segunda caso que é crucial, que é porque os alunos dos cursos de licenciatura de hoje serão os futuros professores amanhã, correto? Com certeza. Então, se eles cometem o plágio, claro. Como é que eles vão passar para o aluno dele amanhã que isso está errado? Olha, tu escolheste uma amostra bem interessante e essa tua ideia também, como é que um estudante que vai ser professor, e aí, como é que eu vou dizer para o meu aluno a consciência. que eu não posso? É a consciência, exatamente. Isso mesmo. E
Terias alguma dica para dar para quem está nos escutando com relação à questão da pesquisa? Vale a pena ser pesquisador? Não, vale a pena, com certeza. É muito interessante fazer uma pesquisa, aprender mais. Eu, até então, não tinha desenvolvido muitos artigos acadêmicos. Esse TC, para mim, eu achei que ia ser... Nossa, ia ser muito difícil. Mas conforme tu pega um tema que tu goste e começa a pesquisar, tu vai se envolvendo e vai ficando fácil, com o auxílio, claro, de alguém que te oriente, né? Sim, sim. O orientador. O orientador claro. E muito importante. Eu acho que tu falaste algo assim bem interessante. A pesquisa, repetindo, a pesquisa ela é interessante, a pesquisa é investigativa, mas a gente tem que pesquisar e investigar o que a gente gosta. Isso mesmo. Né? E então nós temos que procurar o que pesquisar dentro da nossa preferência. Eu não vou pesquisar alguma coisa que me disseram que é legal, mas eu não sei se eu combino, né? Então, todos nós podemos ser pesquisador, mas dentro da nossa área de interesse. Correto. Isso mesmo. Márcio, eu acho que foi essencial a tua presença aqui, Obrigado. Os teus comentários excelentes. Quem nos escutou vai estar aprendendo bastante. Tu fizeste um alerta. Não podemos fazer plágio. É isso mesmo, não correto. Podemos ser plagiadores. Vamos ser seres pensantes. Exatamente, vamos ser seres pensantes. Muito obrigada, Márcio. Ok, obrigado. Tchau, Obrigado pelo pessoal. convite. Tchau.